Hoje vamos examinar o Salmo de número 2. Este salmo fala de uma rebelião que, segundo o rei Davi, iria acontecer um dia contra o Filho do Altíssimo. Porque se amotinam os gentios e os povos, imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Bem, nós sabemos, irmãos, que as Santas Escrituras, elas são, na verdade, os fundamentos que Deus revelou para que o homem pudesse saber caminhar sem ferir-se e sem ferir o seu próximo. Porque vivemos na criação de Deus e ela funciona por leis e por regras que, se forem quebradas, elas podem trazer a nós sofrimentos profundos. Os homens, eles gostariam de fazer as coisas de acordo com sua vontade e pensamento, porque os homens não conhecem ainda qual é a perfeita e boa vontade do nosso Deus. E desde os tempos de Davi, nós vemos, especialmente nos Salmos, algumas profecias tratando desta revolta que os homens um dia iriam promover sobre esse escolhido, este ungido, que segundo os cristãos seriam Jesus, e segundo os judeus, o Adonai. Então, nós queremos aqui examinar esta passagem, principalmente para que, nos tempos atuais, nós tenhamos cuidado para nós não nos envolvermos nesta revolta do homem, porque esse estado de apostasia que vai aos poucos tomando conta da humanidade é, na verdade, a revolta do homem contra Deus. É isso que a palavra nos diz aqui, que os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Lá em Atos nós vemos uma narrativa em que, diante de perseguições por causa da palavra anunciada do reino, algumas pessoas daquele tempo, elas pensaram que estavam diante desta revolta do povo. Mas quando a gente examina mais cuidadosamente, nós percebemos que a palavra está falando de uma coisa que vai acontecer no mundo todo, e não somente naquele tempo. Embora a Escritura sempre possa ser usada para mostrar como as coisas acontecem, mesmo em parâmetros menores, para mais tarde acontecerem de uma forma bem mais ampla, como a gente tem acompanhado aí nos estudos relacionados com os profetas. Estamos vivendo num tempo em que o homem não quer freios. E nós que somos um pouco mais velhos, nós vivemos num tempo em que o homem vivia com freios. E não havia problema nenhum. Todo mundo vivia feliz, não estavam agoniados, ou constrangidos, ou desesperados, para terem liberdade e fazer coisas loucas e vãs, como diz a palavra aqui, né? Essas palavras vãs, ela quer dizer coisas sem sentido lógico, sem sentido inteligente, sem utilidade real para a vida do homem. Então, o tempo começou a fluir, né? E aí nós fomos observando
que havia alguns movimentos criados no mundo, normalmente por jovens, né? Os jovens são muito suscetíveis ao mal, para romper com os laços que a sociedade havia construído ao longo do tempo, como valores, como coisas que poderiam ou não ser feitas. E isso foi rompendo aos poucos essas cordas de que fala aqui o Salmo de número 2. Como se o homem estivesse amarrado e não fosse dado a ele o direito de fazer o que ele quer. Como o pensamento tradicional que nós vemos no mundo, a pessoa acha que vai nascer, viver e morrer, e tudo vai acabar. É natural que o homem queira fazer bastante coisas, no sentido de gozar, passear, se divertir, comer, ter coisas maravilhosas, ser famoso, entrar para a história. Todos esses conceitos, diante da realidade de Deus, da eternidade das coisas, são conceitos vãos, tolos. A doutrina do mundo é uma doutrina tola. A liberdade que o mundo persegue não é liberdade, é escravidão. Porque não há liberdade como o homem tem almejado, de que ele pode fazer o que ele quiser, porque cada um é responsável por si. Não funcionam as coisas assim. O homem não nasceu por sua própria vontade, e nem pela vontade dos pais. Uma vez que os pais não têm controle sobre o nascimento da criança. A criança é algo que vem de um processo que há muito tempo foi desenvolvido na raça humana para que Deus pudesse enviar aqui os seres espirituais, que são as almas. Nós somos deuses vivendo na criação que Deus fez para que nós pudéssemos nela trabalhar, lavrar a terra e construir o futuro desta humanidade. É desta humanidade, não é de outra humanidade. Não é um mundo que vai ser destruído e vai nascer um outro mundo, vai se fazer um mundo novinho de novo. Esses conceitos que nós encontramos na teologia clássica, é preciso ser deixados de lado. Nós temos que deixar esses conceitos de lado se nós quisermos avançar verdadeiramente no entendimento das coisas que estão acontecendo e das graves coisas que podem vir sobre o mundo em breve tempo. Esse motim, pois, é uma revolta das pessoas contra Deus. Isso tanto é verdadeiro que nos países mais desenvolvidos já tiraram há muito tempo os símbolos do cristianismo de qualquer lugar de natureza pública. E só não fizeram no Brasil porque os políticos ligados à bancada evangélica não permitiram. Porque senão, no governo dos trabalhadores, isso já teria acontecido. Eles queriam tirar. Foi no governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, que a apostasia se transformou numa coisa quase que generalizada, né? Enfiada na escola, uma série de coisas loucas que foram postas aí durante esse governo de liberalismo que a gente assistiu durante 12 anos. Bem, as pessoas não sabem o que fazer com a liberdade, porque elas não sabem quem são. E se nós não nascemos no ventre de nossa mãe? E se nós temos uma alma de natureza eterna? E se nós vivemos sucessivas vezes, continuamente em busca do progresso? Se nós fizermos uma loucura, uma revolta contra Deus, não vai haver consequências? Claro que vai haver consequências. A ira de Deus, entre aspas, virá sobre nós, em forma de sofrimento. Pode ser nessa vida, pode ser no final da nossa vida, e pode ser depois dela, da vida física, porque a alma não morre, ela continua existindo. E as consequências, com certeza, são muito graves. Por esta revolta do mundo, os governos são cúmplices das pessoas que querem liberdade. Porque os governos não fazem mais do que agradar a massa humana. A massa humana é ignorante das coisas de Deus. Quem quer ser livre para fazer o que quiser são os homens, são as pessoas da rua. Os governos, em vez de tentar coibir essa liberdade e mostrar o fundamento das coisas, eles também não sabem. Então, eles também tornam-se cúmplices dessas pessoas que se levantam contra Deus
e o seu ungido, aqui segundo a palavra. Então nós vemos que isso aqui é antigo. Davi é 950 anos antes de Cristo. É muito tempo atrás. Ele está falando de um estado de coisas que está se instalando no mundo agora, nos últimos 50 anos. Começou na Europa, passou para os Estados Unidos, veio parar no Brasil e chegou aos outros países também da América Latina. Qualquer esforço que se faz para impedir que as coisas sejam dessa maneira, a pessoa, seja governante, seja pastor, seja o que for, é taxado de retrógrado, ou de conservador, de direita, não sei o que e tal. Enfim, não estamos falando aqui de governo, nem do atual governo aí que é de direita, de extrema direita, não sei. Enfim, não estamos falando disso não. Mas as pessoas que tentam coibir essa liberdade louca que está no mundo são perseguidas, inclusive processadas judicialmente, por uma justiça que também está sendo conivente com o mesmo estado de coisas. Os juízes também não sabem de nada. O mundo está mergulhado no estado de ignorância das coisas que realmente interessam, porque estas coisas que nós chamamos coisas de Deus, que não tem nada a ver com religião, presta atenção, é uma ciência. Elas fundamentam a base da existência da humanidade, desta humanidade que está aqui no planeta Terra. A base funciona em cima de alicerces invisíveis. Não são visíveis. E ninguém se interessa por nada que vem de Deus. Todo mundo quer gozar, quer ser feliz, quer ser bem-sucedido, quer ser uma pessoa famosa, quer fazer história e tal. Tudo isso não passa de palavras vãs. Os povos imaginam coisas vãs. É isso. São coisas que não permanecerão diante da realidade desse planeta, desta humanidade que está aqui sendo desenvolvida por Deus. Porque por trás de tudo isso está a mente divina, os seus emissários, os anjos, arcanjos e potestades, e espíritos e seres que nascem, seres que assistem os que nascem, todo um mecanismo invisível de coisas que mantém funcionando o planeta, os povos e as nações. Ninguém se interessa por isso, porque a pessoa está muito ocupada com ganhar, com ter, com pagar conta, com se divertir. Enfim. Irmãos, olha, não precisa muito, basta ter um mínimo de senso para ligar a televisão e ver o quanto que as pessoas são exploradas, o quanto que eles manipulam as pessoas. Não só as empresas, mas os países também de fora. As mentiras são tantas que você não sabe quem é que é bandido e quem é que é mocinho na coisa, né? Porque ambos têm a alta capacidade de mentir. E nós estamos vendo isso no Brasil, né? As correntes políticas de esquerda e de direita. A esquerda saiu, esse liberalismo, entrou a direita. E aí eles mentem tanto, os dois lados mentem tanto que você não sabe quem é bandido e quem é mocinho nisso. Então, para nós que somos o povo de Deus, os políticos para nós não têm nenhum significado. Nenhum, absolutamente. Nenhum deles vão fazer coisas que vão mudar o mundo. O mundo está condenado. Está escrito aqui no Salmo. Eles fizeram um motim contra Deus. O mundo está condenado, o mundo vai acabar. Ninguém pode impedir isso. Não vai acabar o planeta, não vai acabar a civilização. Mas essa forma de viver que nós estamos hoje, dominados por ela, todos nós estamos dominados por essa forma de viver, por este espírito que está no mundo, ele vai morrer. E a hora que ele morrer vai ser uma grande confusão. Porque os sonhos não estão lá. As expectativas não estão lá. E aí virá um tempo de muita escuridão na terra, na vida de todos. Ninguém poderá furtar-se, ninguém poderá se defender, porque vem de dentro para fora, não vem exteriormente. Vem dentro do homem. Vai haver uma grande confusão quando isso acontecer, porque a natureza está em desequilíbrio. E a natureza não se resume somente nas coisas que a gente vê. O mais importante é o que nós não vemos, que sustenta o que nós vemos. Entende, irmãos? Então nós não podemos criar uma civilização em cima de alicerces frágeis. É o que Jesus dizia, casa construída sobre areia.
Vem a tempestade, ela vem. Quando vier os ventos, os rios, as chuvas, a casa vai para o buraco. Ela vai afundar. Jesus também falou da queda, falou do fim. Aí entrou a igreja no meio, essa grande confusão. Aí vai acabar o mundo, radicais, um monte de gente que só fala o que não entende. Outros vão sair voando para o espaço, enfim, só loucuras. Quando vier esse tempo, haverá mesmo muito desarranjo. E só os sábios ensinarão a muitos, segundo o profeta Daniel, e resplandecerão como estrelas eternamente. Porque vai ser um tempo difícil para todos nós. Por isso não podemos embarcar nesse motim. Isso quer dizer o quê? Não concordamos com a maneira do mundo viver. É isso. Ah, pode hoje todo mundo fazer o que quer. Eu discordo. Ah, o que você acha disso, daquilo? Dá licença, vou pegar minha escritura. A escritura acha isso. Ó. Eu acho o que a escritura acha. Acabou. Porque a nossa opinião, irmãos, qual que é o valor da nossa opinião? Qual que é o valor da sua opinião? Você pode falar um monte de coisa, pode distorcer a palavra de Deus, pode ter uma opinião radical sobre as coisas, pode falar um monte de sandices, como se fosse uma coisa de Deus, e não é. Então, quando alguém te perguntar sobre uma coisa que está acontecendo, o homem pode fumar maconha, pode beber, pode casar homem com homem, mulher com mulher, enfim, ou um homem com várias mulheres. Dá licença, eu vou pegar minha escritura. Deixa eu dizer para você o que Deus diz. Deus diz exatamente isso aqui. Ah, eu não aceito. Ah, problema teu. Você não vai morrer, né, ô bonito? Não vai morrer, né? Você não aceita? Tá, espera um pouquinho. Morte vem te buscar. A hora que ela vier, você lembra de mim, que eu te falei. Entende? A nossa opinião é a opinião de Deus. A nossa instrução é a instrução das Escrituras Sagradas. Ah, mas veio um anjo, falou uma coisa. Está em acordo com as Escrituras Sagradas? Não, não está. Então, não interessa para nós. Toda a doutrina que nós ensinamos aqui, toda ela. Vós sois deuses, vós sois imortais. Sois criados do coração do Altíssimo. Somos deuses, filhos do Altíssimo. Tudo isso está aqui nas Escrituras Sagradas. Mesmo o renascimento das almas está aqui, em várias passagens. Conhecimentos velados, evidentemente, você tem que perceber. Não adianta nada você trocar a palavra de nascer de novo por ressurreição. Como eles fizeram para dar a entender que é a ressurreição da carne. Não se trata disso. É a alma que nasce novamente, irmãos. Então, as Escrituras têm suficiência para nós. Tem suficiência. Ah, mas tem o esoterismo. Ah, mas tem a Rosa Cruz. Ah, mas tem maçonaria. Amém. Ah, mas tem a igreja não sei da onde, o espiritismo, a doutrina de Kardec, a Umbanda. Amém. Todo mundo pode acreditar como quiser. Dá licença da gente acreditar no nosso Deus? Podemos acreditar no nosso Deus? E sermos fiéis às Santas Escrituras? Pode ser. Eu acredito que nós temos liberdade. Se eles podem crer como eles querem, por que nós não? Então, nós temos uma opinião. Nossa opinião é a opinião de Deus. Pronto. Ponto final. E tem mais. Não distorça a opinião de Deus. Para que você não sofra as consequências. Se você não sabe, fica quieto. Se você tem dúvida, melhor não falar. Vamos ao desenvolvimento aqui. Essas coisas que nós estamos conversando estão aqui implícitas. Então, romper atadura, romper corda, quer dizer, romper os laços da vida moral. É fazer o que quer. Hoje o mundo está cheio desse espírito de se fazer o que quer e as consequências, elas virão. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Claro que eles vão levar um susto. Vão levar um susto. A hora que aquele que está no abismo entrar na terra, vai ver a confusão que vai ser. Vai ver a confusão. Aí nós vamos ver se eles vão conseguir controlar. Não tem estrutura para controlar. Uma massa de gente desarrumada, desajeitada, fazendo loucuras. Vai acontecer isso. Por quê?
Porque eles não sabem o que estão fazendo, irmãos. Não tem noção. Não sabem o que estão fazendo. Eu, porém, diz o Senhor, ele falará na sua ira, né? Diz o versículo 5. Ele falará na sua ira, no seu furor os turbará. Claro que o Senhor vai castigar esse povo. Porque também eles são filhos do Altíssimo, que não quiseram ouvir, são filhos rebeldes. E o Senhor os castigará por quê? Porque o Senhor disse o seguinte: não há pai verdadeiro que ame e que não castigue o seu filho. Porque seu filho precisa de correção. Isso se aplica até à educação em casa. Claro que não é castigo de espancamento, não tem nada a ver com isso não, irmão. Mas a educação precisa ser uma coisa séria, grave. Há que constranger a criança quando a criança quer fazer coisa que não pode. Tem que haver um constrangimento da nossa parte como pais. Ah, não pode mais, porque a criança é isso, a criança é aquilo. Bem, se a criança tem direitos, tem liberdade de fazer o que ela quer, ela vai botar a casa abaixo. Não tem isso, verdadeiros pestinhas, né? Você vai na casa de uma pessoa fazer uma visita, não há quem conversa com os pais. Porque tem uma criança lá que não tem educação. Pula em cima dos pais, pula em cima das visitas, entra no meio da conversa. Eu não sei, na minha época a gente nem entrava na sala quando tinha visita. Tinha que ficar lá fora, papai deixava lá fora, minha mãe. Não tive problema nenhum, não fiquei doente, não fiquei com nenhum trauma por causa disso. Mamãe dava umas varadas em nós, naquela época podia dar umas varadas, não tinha problema nenhum. De vez em quando a gente tomava uma surra de mamãe, né? Nós éramos muito bagunceiros, todos nós. E mamãe batia, mas batia por quê? Mamãe sempre teve um grande amor por nós. Chineladas, puxão de orelha. Qual que é o problema? Ficamos aí com doença, com algum problema? Não, ninguém ficou doente. Não conheço, toda a nossa geração levou uns tabefes. Nunca vi pessoa da nossa geração doente porque levou uns tapas de mamãe. Agora a geração do nosso tempo, não. O menino leva uns tabefes, pronto, não pode. Porque o menino vai ficar doente, vai ficar com problemas psicológicos, não sei o quê. É a modernidade, é o povo que rompeu as ataduras do Senhor. É fácil de perceber isso, irmão. É fácil. Basta olhar a vida para ver o que eles fizeram com as coisas. Então Deus vai castigar esse povo de desobedientes, essas pessoas que romperam as cordas do Senhor, Ele vai castigar na sua ira, né? Como se Deus ficasse irado. Mas a ira dele é representada pelo mal. O mal vem sobre esse povo e vai haver muito sofrimento. A gente não rompe os laços com Deus sem consequências graves. Não faça essa opção. Às vezes a palavra de Deus é apresentada para uma pessoa, não, eu não quero, ainda quero viver ainda. É? Então alguém falou do Deus Altíssimo para você, você quer viver. Não quer Deus. Espera aí, você vai ver o que vai acontecer. Existe mesmo alguma coisa mais importante para nós do que Deus? Não existe, irmãos. Porque de Deus vem todas as coisas. E sem Ele, a morte toma conta de nós. E sua vida vai virar um inferno. Um inferno. E ainda nos nossos dias é muito pior, né? Porque o bicho está solto, né? No dizer dos irmãos aí, o bicho está solto. Ele está fazendo de todas as suas loucuras. Então, quando a palavra de Deus for apresentada, você diz amém. É esse o caminho que eu preciso seguir para a minha felicidade. Porque você só pode ser feliz com Deus. O resto é mentira. O resto, se você não tiver dinheiro, você é profundamente infeliz. E se você tiver dinheiro, você vai ser infeliz também. Põe atenção nisso. Está cheio de gente rica, usando droga, se prostituindo, adulterando, mentindo e se matando. Então, preste atenção, só podemos encontrar paz para as nossas almas se nós andarmos nos caminhos do Senhor. Não é do caminho de igreja, por favor, é no caminho do Senhor, das Escrituras Sagradas. Você que está me ouvindo aí, eu gosto sempre de falar, porque tem transmissão ao vivo depois.
pessoal assiste o vídeo, né? Pega a sua escritura, compra uma escritura para você, vai ler a escritura com espírito de ciência. Pede a Deus, o Criador, porque Deus não é homem. Pede ao Criador, que é o nosso Pai, para te ajudar a entender as escrituras. Faça isso. É 1000 vezes mais seguro você comprar uma escritura e você mesmo procurar a verdade que você pedir para pastor te ensinar alguma coisa. Entendeu? Faça isso, você vai encontrar a verdade de Deus. É mais seguro, 1000 vezes mais seguro. Porque os pastores estão viciados na teologia da Igreja Católica. Todos eles. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica é a mesma teologia, não tem diferença nenhuma. Num lugar idolatram santos, imagens, no outro idolatram dinheiro. Poder, glória e sucesso. Que é o que é a mesma coisa. O amor ao dinheiro é idolatria. É idolatria. Então só podemos ser felizes encontrando os caminhos do nosso Deus. E esse Deus está nas Escrituras e qualquer pessoa pode encontrá-lo. Não precisa de igreja para isso. Se você está numa boa igreja, segue com ela. Se você tem um bom pastor, segue com ele. Mas preste atenção, às vezes você está sendo enrolado. A partir do versículo 6 aqui, o Espírito começa a dizer, aqui pela boca do rei, pela boca de Davi, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então ele escolheu alguém para executar aqui a tarefa de fazer cumprir a ira de Deus. E no ponto de vista mais comum é que é Jesus, o filho de José, descendente de Davi, desse Davi que escreveu os Salmos. É a mesma linhagem de almas, é a mesma casa, irmãos. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Então, no ponto de vista mais tradicional, aqui a morte do Senhor na cruz gerou o Messias, gerou a condição que Deus deu a ele para que a partir daquele momento o mundo pudesse ser julgado por todos os seus pecados, pelo rompimento das cordas. Porque o homem não quis saber do Senhor. E é justo que ele colhe os frutos da sua maldade, porque todas as coisas que o homem tem vêm do Senhor. Todas as coisas. O homem se esqueceu do Senhor e fez da ciência o seu Deus. As consequências serão danosas. Porque a ciência por si mesma, ela não é nada. Tanto que ela é usada para fazer bombas destrutivas, armas destrutivas. Tanto que a ciência é isso. Sem espírito de Deus nela, ela é nociva. Porque é usada por homens maus para prejudicar a vida da humanidade, para explorar as pessoas, para mentir para as pessoas. Jesus, então, quando ele morre na cruz, inicia ali a geração da sua autoridade. O Salmo também diz, sobe para cá e assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. A mesma referência. Pede-me e te darei os gentios por herança, versículo 8, e os fins da terra por tua possessão. Presta atenção aí, você que é evangélico, né? Você que acredita que o mundo vai acabar, eles inventam tudo quanto é mentira. Não tem nada, o mundo não vai acabar. Se Cristo vai herdar a terra e os mansos, está em todo lugar na Escritura. Mas ninguém fala disso. Pede-me e te darei os gentios por herança, os fins da terra. De que terra? Dessa terra, meu filho. Por possessão. Quer dizer, o Senhor vai tomar posse da terra. Como rei da terra, como governo da terra. É o governo espiritual, o governo material. Não vamos discutir isso, irmão. O judeu acha que é material, os cristãos acham que é espiritual, mas que
vai passar 1000 anos, tudo bem, depois vai acabar com o mundo. O que os cristãos querem é acabar com o mundo. Eles não querem que o mundo continue existindo. Parece uma coisa do diabo. Não é, irmão? Não entendo por que eles querem acabar com o mundo. Nós estamos apresentando ideias que o mundo não acaba, a humanidade continua, né? O mundo está sofrido. O planeta não tem culpa desses dementes que estão aí hoje, acabando com o mundo, contaminando os mares, contaminando os rios, destruindo a natureza e tudo mais. O mundo não tem culpa disso. Por que Deus vai destruir o mundo? A palavra diz que não. E os cristãos insistem, os evangélicos insistem em falar que o mundo vai acabar, porque eles querem morar na cidade celestial, com Deus. Ficar sem fazer nada lá. Porque na cidade celestial não tem nada que fazer. História para criancinhas. Por quê? São crianças. São almas que não entendem algo maior. Pede-me e te darei os gentios. Quem são os gentios? Os outros povos, as outras nações. Por herança. Quer dizer, eu vou colocar você, meu filho, como governo dessas nações. É isso que está escrito aí, irmão. Se for destruir as nações, como é que ele vai ser governo? Não pode ser. Alguma coisa está errada. Ou as escrituras estão erradas, ou os intérpretes do cristianismo estão equivocados. O que parece que é verdadeiro. Porque não é só esse equívoco, não. Hein? Tem um mundo de equívocos desses tais teólogos aí. Os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ah, mas o juízo vem sobre a terra, sobre as nações. Sobre todos esses povos que romperam as ataduras com Deus. E vem mesmo, hein? Quem tiver dúvida aí, vai dar uma olhadinha no Apocalipse lá, vai. Tá? Dá uma olhadinha lá, vê o que vai acontecer. Vai lá e lê o Apocalipse e treme. Porque é de tremer, né? O Lutero dizia, eu não gosto de ler o Apocalipse, porque meus joelhos tremem. O Lutero é o reformador protestante, Martim Lutero. E graças a ele, a igreja deixou de dominar o mundo, né, como ela fazia naquela época. Houve a reforma e a igreja, o poder dela foi quebrado. Mas ela continua aí, viu, irmãos? Pensa que o espírito foi embora, não, continua aí. E olha lá se não voltar ainda essa igreja ter poder sobre o mundo, não é? Ah, não, a democracia, direito de crença e tal. Isso tudo é muito bonito, enquanto o mal não entrar no mundo. O dia que ele entrar, aí nós vamos ver mesmo se tem liberdade de crença. Vamos ver. Porque o povo de Deus será perseguido, está escrito nas Escrituras. Será perseguido para serem provados, para lavar sua roupa no sangue do Cristo. Está no Apocalipse, na profecia. Jesus diz, olha, vocês serão caluniados. Jesus diz, olha, vocês serão denunciados. Um pai vai denunciar um filho, o filho vai denunciar o pai. Isso está no discurso profético de Jesus. Como que isso vai acontecer se o sujeito for sair voando para o espaço antes do fim? Ora, irmãos, que coisa mais infantil. Nós todos que somos o povo de Deus, não importa se é judeu, se é cristão, se é evangélico, católico, pentecostal, nós todos seremos provados, todos nós seremos provados por dores, por aflições, para que a gente possa entrar no reino. Não vamos entrar no reino porque somos evangélicos, porque somos católicos, porque somos isso, somos aquilo. Claro que não. Que infantilidade, que criancice é essa? Para fazer parte do reino, nós temos que dar a prova que nós somos sérios, verdadeiros, homens e mulheres corajosos, capazes de enfrentar todo tipo de dificuldade. E elas virão. Virão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, discurso profético de Jesus. Tem semelhantes em Marcos, etc. Vai lá e dá uma lida só em Mateus e treme. Lê todo o Sermão do Monte. Lê o capítulo 24 inteiro. E treme. Não passa o olho só e sai correndo, não. Fingir que não vai acontecer, não vai mudar nada. Viu?
Tem pessoal que, não quero pensar no fim do mundo. De certo ele não vai vir, né? Porque você não está pensando. Eu vou me divertir o máximo que eu puder, tá? E depois vai ser condenado. Você vai se divertir bastante? Não quer pensar no fim do mundo para se divertir? Então vai. Depois vai para o inferno com todo mundo que vai para lá. É hora de nós pensarmos sim no fim do mundo. É hora de nós tomarmos cuidado sim com as coisas que estão acontecendo com este povo que romperam os laços com Deus e resolveram fazer do jeito deles, porque serão condenados. Os irmãos se lembram, nós, em 2 assembleias atrás, nós estávamos estudando Isaías e o Espírito diz assim, para que nós nos ajuntemos num lugar e fiquemos quietos dentro do nosso quarto, esperando a ira de Deus passar. Nós precisamos nos ajuntar como povo de Deus para esperarmos passar esse tempo. Vai ser um tempo terrível, difícil para todos. A vida como nós a conhecemos será destruída. Profissões, serviços, empregos, salários, casas, tudo isso vai ser envolvido numa noite de escuridão. Vamos concluir. Agora, pois, ó rei, ó reis da terra, versículo 10, sede prudentes, o Espírito ainda avisa, hein? Deixai-vos instruir, juízes da terra. Olha a responsabilidade que tem. Reis da terra, presidentes, governantes, juízes, preste atenção, está acontecendo uma coisa gravíssima. Não dê lado para o povo. O povo está perdendo o juízo. Não dê lado para o povo. Ainda que você não seja eleito na outra eleição, entendeu? Faz o possível para conter o povo. Faz o teu papel. Porque é melhor você fazer isso não ser eleito, depois você entrar no reino, do que você dar lado para o povo, dar corda para o povo, para fazer as suas maldades e você depois ser condenado com eles. Então, juízes, juízo. Governantes, reis da terra, deixai-vos instruir. Quer dizer, vocês precisam aprender. Essa confusão, vocês não sabem por que está acontecendo. Não é dinheiro. Não é dinheiro, presta atenção. Olha, hoje nós estamos diante de uma disputa entre 2 países dos mais ricos da face da terra, que é os Estados Unidos e a China. Estão brigando os dois por questões materiais. Não tem nenhum pobre nisso aí. Os dois são riquíssimos. Riquíssimos. Então quer dizer o quê? Que dinheiro não é a solução. Por que eles estão brigando? Porque falta uma outra coisa. Falta um conhecimento que nenhum e nem outro tem. Por isso eles estão brigando. Então a questão dos problemas do homem não está ligada ao quanto que o homem tem de dinheiro. Há tempos de prosperidade material. Quanto mais rico é o país, mais ilusão possui as pessoas que vivem ali envolvidas. Essa é a verdade. Então, é necessário deixar que Deus instrua. E aí eu gosto de trazer essa passagem aqui para dentro da igreja. Tem muita gente que não se deixa instruir. Não é? Por quê? Porque acha que sabe. O fato da gente estudar junto, da gente conversar sobre Deus, não quer dizer que você sabe. A alma está sempre aprendendo. Evidentemente, nós precisamos fazer muitas perguntas. Eu costumo dizer, sempre as perguntas devem ser feitas, porque são importantes demais. Além das respostas. Para que nós possamos todos nós aprendermos. Então, é necessário que a gente se deixe instruir. A casa do Senhor é lugar de aprendizado. Se você não entender isso, você pode ser iludido facilmente por Satanás. Tem que entender isso aí, irmãos. Tá bem? Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o Filho, aqui, né? Quer dizer, viva em paz com o Senhor. Pode ser Jesus para os cristãos, Adonai para o judeu. Esteja em paz com ele, para que a ira do Senhor
não venha sobre você. Você venha perecer no caminho, para que se não ire o Senhor e pereçais no caminho, quando em breve acender a ira divina. Então ele está dizendo assim, olha, toma cuidado para você não morrer, hein? Nessa sua loucura. O que é o caminho aqui? É a vida. Começa quando a gente nasce, termina quando a gente morre. Pelo menos nessa passagem aqui. Ele se aplica à nossa vida. Em outras passagens, o caminho é o caminho do Evangelho, é o caminho de Deus, é o caminho da salvação. Em outras passagens. Mas nessa passagem aqui, ele está se referindo ao caminho como a nossa vida, para que não pereçais durante a sua vida. Para que você não venha a morrer. Porque Deus pode tirar você do cenário se você começar a abusar em demasia da liberdade que você pensa que tem, porque rompeu com Deus. Isso é grave. Porque a ira do Senhor vai se acender. Vai se acender. É com Deus não funciona assim. Pode ser que tudo mude, então aí Deus não fique irado. Não, não funciona desse jeito. As coisas já estão prontas. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Ah, então não temos liberdade? Não. Nós vivemos dentro da esfera divina, dentro da mente divina. Como se fosse, vamos pensar assim, um globo do qual nós não temos como sair. Nós pensamos que temos liberdade, mas não temos liberdade nenhuma. Todos estamos condenados a sermos salvos por Deus. Só que a salvação pode demorar muito tempo para alguns que insistem em viver sem Deus. Daí a necessidade de castigos para correção. A alma é só lançada em regiões de sofrimento, na morte, nos infernos, por necessidade de corrigir a conduta da alma. Não é para outra coisa. Se você quer passar uma temporada no inferno, fique à vontade. Tem pessoal que faz graça, né? Que lá tem festa, tem uma cervejinha, diz que tem loiras e não sei o quê. Já ouvi falar isso. Aí vê o que acontece, aí vê lá as loiras que estão te esperando lá. Diz que tem até chifre. Deixa você dar uma passada por lá, você nunca mais vai querer voltar. Entende, irmãos? É sério isso aí. Não é brincadeira, não. É grave. A morte já é uma coisa terrível. Imagina as regiões infernais. Não brinque com isso. É gravíssimo. Nós temos que pedir a Deus para não deixar que a gente vá para essas regiões de sofrimento. Porque vem para todos, independente de crença. É natural. Faz parte da lei natural da criação. Nós estamos mergulhados na mente divina. Não tem para onde correr. O apóstolo Paulo não ensinou isso no discurso em Atenas? Em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Não há para onde ir. O Davi mesmo, no seu salmo, diz, onde eu vou me esconder da tua face? Se eu for no inferno, o Senhor está lá. Se eu for no céu, o Senhor está lá. Todo lugar está a mente divina. Entendeu, irmãos? Nós pertencemos a essa maravilha que é chamada criação. Então, por que viver contra o Criador? Nós vamos andar com Ele e seremos felizes eternamente. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Tá bem? Nós confiamos? Confiamos. Então vamos em frente. Que Deus nos guarde. Nos dê força, ânimo, firmeza, para nós sermos ousados e anunciarmos a palavra com coragem, sem medo de ninguém. Porque o medo não pertence a Deus, pertence ao diabo. A coragem, sim, pertence a Deus. Porque estamos com Deus, enfrentaremos as batalhas e seremos vitoriosos. Que Deus nos abençoe e guarde a todos nós no seu grande amor, na sua bondade. Amém.